Oi, tudo bem? Muitos de vocês, muitos de vocês têm me pedido nas redes sociais, me mandado mensagem, postado comentários aqui no YouTube, me pedindo para falar o que eu achei da série da Marie Kondo no Netflix. Fica ligado então que esse vídeo vai ser sobre a minha opinião sobre essa série. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever agora, clica aqui embaixo em inscrever-se. Aproveita e já deixa seu like aqui no vídeo para você não esquecer até o final dele. Bom, e se você não tem a menor ideia do que eu tô falando, Marie Kondo é uma personal organizer japonesa que lançou um livro chamado A Mágica da Arrumação, que fez sucesso no mundo inteiro, já foi traduzido, se eu não me engano, para mais de 38 idiomas. Isso foi em 2015 e desde então ela vem revolucionando o mundo e as casas e transformando o assunto, a organização da casa, numa pauta realmente. Muitas pessoas têm seguido o método da Marie e têm ficado empolgadíssimas com isso, e isso trouxe o assunto organização da casa à tona. Isso foi muito bom para aquecer o mercado brasileiro e mundial. Então eu sou muito agradecida a Marie Kondo por isso, obrigada Marie. E no começo de janeiro estreou na Netflix uma série, a primeira temporada de uma série dela, onde ela vai na casa das pessoas, ela escolhe ali as famílias, cada uma com uma característica em cada episódio, e ela vai na casa das pessoas aplicar o método dela, que é baseado ali no descarte essencialmente de itens que não te trazem alegria, porque a ideia é você manter na sua casa apenas aquilo que te traz alegria, e ela faz isso separando os objetos da casa por categorias, em vez de separar a arrumação por cômodos, como muitas pessoas costumam fazer. Bem, eu tenho uma opinião, na verdade várias opiniões com relação ao método da Marie Kondo. Duas coisas principais que eu gostaria de falar. A primeira é que o que ela faz não é tanta novidade assim, personal organizers do mundo inteiro já fazem, já organizam e descartam por categoria. Assim, eu acho que é muito hype em cima de uma coisa, mas isso não invalida de maneira nenhuma o trabalho dela, é só uma crítica mesmo, porque eu trabalho com isso e eu posso trazer a minha experiência para poder falar. É uma crítica e não uma forma de desrespeito ao trabalho dela. A segunda crítica que eu faço é que quando eu li o primeiro livro dela, essencialmente, eu senti que ele era um livro com muita falta de empatia. Eu não gostei. Depois, quando eu li o segundo livro, o Isso Te Traz Alegria, eu achei ele muito melhor. E assistindo a série, eu achei ela ainda mais empática. Eu vou falar bastante sobre isso aqui nesse vídeo também, mas mudou bastante a minha opinião sobre o método como um todo. De maneira geral, lendo só o primeiro livro dela, que é o best-seller, que é A Mágica da Arrumação, a gente sente que ela propõe uma coisa muito radical, assim, com relação a livros, com relação ao tempo, com relação ao que você tem que fazer. Eu acho que o radicalismo nunca é legal, então isso me bateu um pouco de frente comigo, assim, eu não gostei muito. Eu tenho alguns textos no blog que eu fiz desde a época que o livro foi lançado, no decorrer dos anos. Vou deixar o link para todos eles aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. Então sim, já vou falando de cara que esse vídeo vai ser grande. Senta, pega o seu baldinho de pipoca, vamos falar um pouquinho sobre a Marie Kondo e essa série dela na Netflix. A série traz alguns episódios, então, em que a Marie Kondo vai na casa dessas pessoas e aplica o método dela, que é baseado no, como eu falei, em descartar aquilo que não te traz alegria e manter aquilo que te traz alegria. Assistindo a série, algumas coisas ficaram muito óbvias pra mim. Em primeiro lugar, que ela é uma fofa. Ela é muito fofinha, ela é muito empática. Você vê que ela se conecta com as pessoas e isso tem que ser uma condição essencial para quem trabalha com organização na casa das pessoas. Você vai lidar com pessoas de todos os tipos, você tem que ser empática, você tem que entender o que aquela pessoa está se sentindo e se conectar com ela. E você sente que a Marie tem uma facilidade para fazer isso. Ela é realmente uma fofa. Ela parece muito legal pessoalmente, fora que ela é pequenininha, dá vontade de guardar num potinho e colocar assim em casa. Tenho certeza que é uma coisa que vai trazer alegria para muita gente. O segundo ponto que eu acho que a série deixa muito claro é que o método dela funciona. Mas assim, eu não diria que o método por si só é suficiente ou é a única coisa que você possa fazer. É um método que funciona. Eu entendo que existe um hype em torno da Marie Kondo. A gente tem que segurar a onda aí, porque existem muitas maneiras de se organizar, de organizar a casa, existem vários métodos, existem outros profissionais fazendo esse trabalho, às vezes há mais tempo, que não são tão conhecidos porque não tiveram a sorte de ter uma jornalista do New York Times que falou sobre o seu livro, basicamente isso, sabe? Então, aqui no Brasil mesmo a gente tem várias profissionais muito competentes que às vezes moram aí na sua rua, você nem conhece e você fica aí pagando pau pra gringa, tá? Não tô aqui criticando essencialmente você, sei que todos nós nos empolgamos com a Marie Kondo e todos temos o direito de nos empolgarmos porque ela é uma fofa e o método é muito legal realmente, mas o que eu tô querendo dizer, até problematizei isso no Twitter e acabou virando um post no BuzzFeed. Aliás, obrigada BuzzFeed pela divulgação
divulgação, falando sobre a importância de a gente valorizar as profissionais e os profissionais brasileiros que trabalham com organização, porque tem muita gente muito boa, fazendo coisas muito legais, tão legais ou mais legais do que a Marie Kondo, mas que infelizmente não tem tanta publicidade. Aqui no Brasil a gente vê bastante a Micaela, né, do programa Santa Ajuda, porque tá numa emissora da Globo, então ela tem muito mais visibilidade, mas a gente tem muita gente realmente. Então vale a pena, entra lá no Google Maps, na sua região, digita lá Personal Organizer, conversa com essa pessoa que vai estar aí na sua região, com certeza você vai ter muita coisa legal, muita ideia legal para trocar com ela, se você quiser. Mais uma vez, eu não acredito que a Marie Kondo existir invalide o trabalho dessas profissionais de forma alguma, eu acho que muito pelo contrário, ela fomenta o mercado, muitas pessoas começaram a se interessar por organização por conta dela, mas muitas vezes as pessoas chegam, né, na Personal Organizer achando que elas aplicam o método da Marie Kondo, que vale dizer, é uma marca registrada, não é qualquer um que pode aplicar, tá? Fica a dica. E o segundo ponto é entender também que todo o processo de organização não é uma coisa que você faz do dia pra noite. Isso era uma coisa que eu era contra o método da Marie Kondo quando eu li o primeiro livro dela, que eu tava entendendo que ela realmente pedia pra você, sei lá, parar alguns dias e destralhar toda a sua casa. É o que dá a entender no primeiro livro dela. Posso ter entendido errado, mas não fui só eu que entendi assim, pelo que eu já conversei com vários profissionais aí da área. Assistindo a série, ficou muito claro pra mim que pode levar um mês, e se você assistir no cantinho da tela, mostra o tempo, o período de tempo que levou pra cada família passar por todo o processo. Isso para mim deixou claro que o processo ele se desenvolve pelas categorias, realmente, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas eu quero dizer que não é tão radical assim. Significa simplesmente que você se compromete com o processo e você só para de fazer as coisas relacionadas a ele quando você alcança esse ponto final. E isso eu acho extremamente válido, eu acho que tem que ser assim, sim. Uma questão que vale a pena levantar e que a série deixa muito clara, eu acho que é uma crítica não tão velada assim da série, é mostrar, fazer uma crítica a como a sociedade ocidental, eu posso falar pelo ocidental porque é a retratada na série, não tô dizendo que na oriental não é assim não, porque eu acho que também é, tá? Como a mulher é sobrecarregada em casa com as atividades. Em praticamente todos os episódios a gente viu como a mulher estava sobrecarregada, como a gente via problemas acontecendo porque não tinha o envolvimento da família como um todo no processo de arrumação da casa. Em diversos momentos eu acho muito bacana quando a Marie fala que todo mundo deve se envolver, ela mesma envolve os maridos e as crianças nas atividades, eu acho isso o máximo. E adoro os exemplos que ela dá. Tem um episódio que ela fala que alguém pergunta alguma coisa sobre ela cozinhar e ela fala, eu na cozinha sou super simples, eu faço só pratos que eu consigo fazer em uma única panela. O meu marido que cozinha mais, e aí ele que faz pratos altamente complexos, com vários processos, mas aí ele acaba limpando tudo. Acho muito legal ela trazer isso, e querendo ou não, ela vem de uma sociedade japonesa que a gente sabe que tem essa questão, né, assim, uma hierarquia familiar. Querendo ou não, a organização, o processo de organização sempre foi associado a mulheres, especialmente a organização da casa. Isso é uma coisa que eu pessoalmente tento combater e vários profissionais também tentam, várias profissionais também tentam, e eu vejo que é uma bandeira que ela tá assumindo e eu acho isso incrível. Parabéns, Marie, muito legal essa ideia. Eu vi alguns textos na internet falando que isso, deu pra entender. Gente, eu não achei que foi nada implícito, não, eu achei que super explícito em todos os momentos dos episódios, ela deixa isso super claro e ela fala que é importante que todos se envolvam, que ela mesma em casa faz isso também. Vamos falar então sobre o método dela e a questão toda na série, como se desenvolveu, né? Então, na verdade, ela começa o processo se apresentando pra família, então gerando essa conexão muito fofa que ela gera com as pessoas, e aí ela senta no chão e faz uma espécie de meditação se apresentando pra casa, dizendo o que ela tá fazendo ali, quais são as intenções dela, e ela convida, de acordo com o que ela se sente mais à vontade pra cada família, você vê isso em cada episódio que é diferente, ela convida eles a fazerem o exercício com ela ou falar alguma outra coisa, mas sempre ter uma atitude de expressar a sua intenção. Eu acho isso muito bonito e eu acho que é um processo muito bacana de você fazer o tempo todo, que te confere esse estado de mente plena, que sempre é muito legal da gente ter. Depois dessa apresentação, ela então ensina a família como é o método dela. A primeira categoria que ela trabalha são as roupas. Ela pede para as pessoas tirarem todas as roupas que tem do guarda-roupa e colocar em cima da cama. A ideia de fazer isso é justamente ver o volume, aquela montanha de roupas, né? Ou então se tem poucas roupas, enfim, é ver o todo, porque vendo o todo isso te dá um primeiro choque, tipo,
caraca, eu tenho coisa pra caramba. E isso te ajuda a selecionar melhor aquilo que você quer manter, porque já te deixa lá dentro, no fundo, uma sensação de que você tem coisas demais e que você precisa se desfazer de algumas delas. E eu entendo que ela comece com roupas, porque as roupas a gente tem muita quantidade e é mais fácil a gente escolher o que a gente quer descartar, porque não tem tanto envolvimento emocional. Talvez, dependendo da pessoa, falar de roupas seja um pouquinho mais complicado. Mas pelo que eu vi nos episódios, começar pelas roupas é muito acertado, funciona pra todo mundo, digamos assim. Não sei se é porque roupa a gente já tem um processo mais natural, entre aspas, de fazer seleção de tempos em tempos. Sabe, eu acho bacana, acho interessante começar pelas roupas. E aí ela aplica as subcategorias. Então, assim, começa pelas partes de cima, depois as partes de baixo, depois acessórios e por aí vai. E aí, então, qual que é o critério? É você pegar cada peça de roupa na sua mão e se perguntar se aquela peça te traz alegria. E é complexo, porque tem gente que não consegue pegar esse conceito, tipo, o que é trazer alegria? Tipo, eu só uso essas roupas, eu não sei identificar se isso me traz alegria. E ela fala que a alegria pode se expressar em diversos sentimentos. Então, às vezes você tem uma roupa que pode não te trazer uma sensação de alegria, mas você usa ela tanto que a alegria vem do fato dela combinar com todas as outras roupas do seu armário, de trazer conforto, etc. Isso foi uma coisa que eu li no livro dela, porque eu reli os 2 livros dela agora que eu tava de férias, que eu assisti todos os episódios e fiquei relendo os 2 livros ao mesmo tempo pra poder falar um pouquinho melhor pra vocês e também pra poder implementar aqui em casa. Eu tô no meio desse processo, depois eu vou gravar um vídeo com esse depoimento, se vocês quiserem. Deixa um comentário aqui se você quiser ver um vídeo sobre essa minha aplicação. E aí, depois que você seleciona as roupas, é natural que seja um bolão lá, uma montanha de roupas que acabam sendo doadas, e daí ela ensina aquela prática dela de dobras, que não é uma prática exclusiva dela, viu, gente? Isso aí, toda personal organizer, é a primeira aula do curso, aprende a fazer dobras. Existem cursos de dobras também, tudo ensina a mesma coisa, formar um retângulozinho e dobrar, e essa prática de colocar os itens na vertical, na gaveta, porque facilita muito olhar. Então, isso é uma prática que a gente aprende no curso de personal organizer, mas é um grande hype aí, né, do método da Marie Kondo. Ela ficou famosa colocando a camisetinha de pé ali nos vídeos. É muito bonitinha, é uma coisa muito japonesa falar de dobras, né, origami, enfim. Acho que faz parte aí do show dela, da marca que ela é, porque não se engane, a Marie Kondo é uma marca, então eu acho que tem esses elementos. Toda marca tem esses elementos construídos em torno para fortalecer essa marca, e no caso dela isso acontece com as dobras. Então ela ensina a família a fazer as dobras para guardar aquilo que eles vão manter e aí doar aquilo que eles não querem mais, que eles vão descartar. E aí ela vai embora. E aí cada família leva um tempo, né? Eu percebi que ela dá mais ou menos uma semana para cada categoria. Me corrijam se eu estiver errada. Mas pelo que eu entendi, é uma semana para cada categoria, então tem amplo tempo aí para você conseguir fazer as coisas, né? Então pode ser que você leve menos tempo, pode ser que você leve mais tempo. O importante é você estar comprometido com o processo e fazer isso com todas as peças para garantir que você esteja apenas com as roupas que te trazem alegria. Aí a segunda categoria são os livros. Essa é a parte que pra mim, pelo menos, é a mais difícil, tanto que eu me identifiquei demais com o episódio que são os 2 escritores que são casados, que um deles, gente, eu sou aquele cara versão mulher, assim, que é o escritor de séries de comédia pra TV, porque ele com roupas empolgadas, com os livros e tudo mais, e daí, na hora que ele chega na outra categoria, que é papelada, que ele começa a ver os contos que ele escreveu quando era criança, tudo, ele fica todo emotivo. Acontece comigo também, tá? Depois eu falo sobre isso aqui na minha casa. Mas bom, aí vai pros livros. E para algumas pessoas é muito fácil desfazer de livros, porque as pessoas não são tão ligadas assim nos livros, mas para outras pessoas é um processo difícil. E é importante pensar que ela não tá pedindo para você se descartar das coisas, ela tá pedindo para você reconhecer o que te traz alegria. Se você quer manter os seus livros porque eles te trazem alegria, então você vai valorizar esses livros que você tá guardando. É isso que ela expressa. Ela não tá sendo radical mandando você jogar fora os seus livros e ficar só com as páginas que te interessam. Ela comentou isso no primeiro livro dela, e eu acho, sinceramente, gente, assim, sendo escritora e conhecendo o processo de escrita, revisão e publicação de um livro, posso estar sendo injusta aqui, mas eu acho que o primeiro livro dela sofreu com a edição lá no Japão. Não foi tradução, não. Acho que sofreu com a edição no Japão quando foi publicado. Eu acho que putz, tem uns pedaços que são muito nada a ver, assim. Quando você vê o método dela, eu acho que isso foi muito claro na série, ela é super empática. E aquele livro, o primeiro livro, não tem a alma dela, eu sinto. Posso estar enganada. Não sei se você teve a mesma sensação que eu, tanto lendo o livro e depois vendo a série. Mas, definitivamente, esse primeiro livro dela não é um livro que me traz alegria quanto o segundo. Aí, depois que você analisa os livros, então você vai pra papelada. E esse é um ponto muito bom, porque as pessoas guardam papel. É uma coisa impressionante. Então, depois de ir pra papelada, você vai pro que ela chama de komono, que é uma palavra
palavra japonesa que designa miscelâneas, pelo que eu entendi, me corrijam se eu estiver errada. E aí, dentro de komono, você tem a maioria das coisas da casa, porque daí você tem as subcategorias que são talheres, CDs, DVDs e todo esse tipo de coisinhas, né? Do meu ponto de vista, é a categoria que mais deve demorar para você dar conta, porque é muita categoria, muita coisa, assim. E aí ela recomenda que você... Ela fala em alguns episódios, isso eu acho que passa um pouco batido, assim, algumas vezes, mas ela recomenda que o importante é você identificar quais são as categorias que você tem na sua casa, para aí, então, você indo categoria por categoria, destralhando e mantendo só aquilo que te traz alegria. Um ponto que eu acho muito legal, que ela fala, que eu acho que é mais no livro do que na série em si, mas eu trago para complementar, é que você pega e fala assim, ah, mas o martelo não me traz alegria. Então tem duas questões. A primeira é você pensar que se você usa um martelo e não, sei lá, uma frigideira para pregar um prego na parede, ela dá esse exemplo no livro dela, aliás, então ele te traz alegria porque ele te traz esse conforto, essas habilidades e tudo mais. Mas que nada impede também que você transforme essas pequenas coisas do dia a dia em objetos que te tragam mais alegria. Minha percepção, tá? É tipo comprar um martelo que tem um cabo rosa com bolinha branca, é você colocar um contact ali, um lacinho vermelho no martelo para ele ficar mais bonitinho para você. Então, ela vai dizendo que existem diversos objetos que às vezes a gente fala, pô, não queria me desfazer desse Minion em miniatura. Pô, coloca na sua gaveta no meio do seu sutiã, que quando você abrir a gaveta você vai olhar o Minion e vai ficar alegre. Então, assim, ela te dá a oportunidade de customizar melhor a sua casa com aquilo que te traz alegria. Eu acho que isso é muito bonitinho, é muito legal. E aí nessa categoria komono, eu acho que isso não, ela não mostra tanto isso na série, assim, eu acho que poderia mostrar mais. Mas no livro, nos dois livros, ela dá muitos exemplos assim, e eu acho que isso é um ganho muito grande e que poderia ser melhor explorado na série. E por último, a gente tem itens sentimentais. Esse é crítico, né, gente? Porque todo mundo tem itens sentimentais em casa que acaba guardando. Eu tive algumas conversas com meu marido, né, a gente vendo os episódios e conversando sobre isso, ele sabendo do meu trabalho, então a gente tem experiência pra falar sobre essas coisas, né? E aí falando que essa questão dos itens sentimentais são muito absurdas, porque tem gente que é acumulador e isso é uma questão que tem que ser tratada muito além do que um processo de organização pode fazer. Aliás, essa é uma das críticas que eu faço a esse processo da Marie Kondo, que ela não fala isso, mas acho que faz parte da marca dela, da assessoria de imprensa, digamos assim, defender que funciona para todo mundo. Mas eu acho que tem casos de pessoas que são acumuladoras que têm realmente dificuldade de se desfazer porque são outros problemas por trás, sabe? Eu já trabalhei com clientes tanto dos Estados Unidos, que tem esse nível de consumo, quanto clientes da Europa. Já conversei com personal organizers desses países que falam, por exemplo, na Europa, os países que passaram por guerras, os idosos têm muita dificuldade de se desfazer das coisas porque eles têm aquela mentalidade de escassez da guerra. Então, assim, não é você chegar na casa do fulano e falar, agora vamos aqui descartar. Sabe, tem gente que precisa de um processo anterior que não é a organização que vai resolver. E isso é muito importante, isso tem que ser falado. É uma crítica que eu faço ao método dela, porque isso não é abordado em nenhum momento, nem na série, nem nos livros. Isso tem que ser falado, gente. O processo de organização, ele não resolve problemas de ordem psicológica que a pessoa possa ter. E alguns traumas geram esse efeito, né, na verdade, essa consequência do acumulamento das coisas, da acumulação das coisas, desculpa pelo termo errado, pela acumulação das coisas. Então, esse é um ponto que é importante a gente falar. Existem pessoas que são acumuladoras e existem pessoas que são acumuladoras. Então, assim, uma coisa é a pessoa que realmente tem um trauma e ela usa esse acúmulo de coisas para criar uma muralha em torno dela para se proteger. Agora, existem pessoas que simplesmente começam uma coleção que sai do controle. Tipo assim, a gente teve um episódio que tinha um senhor lá que colecionava cartões de golfe, se não me engano, com um filho desde criança e, tipo, daquilo tava tomando, as caixas estavam tomando metade do quarto. Então, assim, a coleção saiu do controle. Pode ser que na sua casa você tenha uma coleção que tenha saído do controle. Pode acontecer com qualquer pessoa. Ah, você começa a comprar a camiseta de banda e de repente você tem 3 gavetas só de camisa de banda que você nem usa. Ou então você começa a colecionar a garrafa de cerveja artesanal e de repente tem trocentas, você nem olha para aquilo, fica empoeirado, começa a juntar até bicho de vez em quando. Então, assim, são pessoas que acumulam, mas que não acumulam por mal, acumulam por falta de tempo de cuidar da coleção, sabe? Então eu acho que nesses casos fica mais fácil de você fazer o descarte com essa pessoa, porque ela realmente, como ela curte a coleção, ela vai querer manter aqueles que têm mais significado até para cuidar melhor desses itens. E aí é diferente, aí é mais fácil de fazer. E existem pessoas que guardam por guardar, e assim, só quando elas pegam aquilo na mão que elas falam, poxa vida, tipo, sei lá, guardou o vestido de noiva. Teve um episódio da moça que guardou um vestido que a avó deu quando ela era mais nova, ela lembra que ela tinha da avó e tal, e no final é todo um processo emocional, ela acaba descartando a peça porque ela entende que a lembrança não está no objeto, mas no coração dela. Então, assim, são diferentes níveis, sabe, de você guardar itens sentimentais. É um ponto que dá pra gente explorar um pouquinho mais. Eu acho que na série não explorou
pegou tanto, até porque requer uma profundidade que talvez esse formato de TV não tenha capacidade de transmitir. Mas é isso, eu acho que fica aí um pontinho que eu acho que ela poderia explorar melhor, porque ela é uma pessoa tão empática e o processo dela é legal, realmente. Ela poderia, sim, dar esse toque. No final das contas, gente, adorei a série, já assisti, eu tô na terceira revisão da série, eu assisti a primeira vez durante as minhas férias, porque a Netflix fez o favor de colocar no ar, bem quando eu saí de férias, então eu não pude vir antes aqui conversar com vocês, adoraria, mas estava de férias, estava viajando, estava totalmente off e não tinha como gravar o vídeo. Mas eu assisti nas minhas férias, aí eu comecei a reassistir com meu marido, e agora a gente terminou e eu tô assistindo de novo, porque eu adorei, realmente, eu gosto de pegar as nuances e alguns detalhes que talvez eu não tenha pego da primeira e da segunda vez que eu assisti. Eu reli os livros, como eu falei pra vocês, não gosto muito da edição do primeiro livro, eu acho, assim, me dá um certo ranço quando eu leio, mas não sei se é algo pessoal meu, tá? E o segundo eu acho incrível, eu acho que o segundo livro, que é o Isso Te Traz Alegria, que é o de capinha azul aqui no Brasil, eu acho ele tão fofo, tão legal, tão empático, tão incrível, assim, o jeito que ela fala da relação que a gente tem que ter com a nossa casa, fora que ele é todo ilustrado, então ajuda melhor o método, eu gosto bastante. Sim, eu tenho críticas ao método da Marie Kondo, tenho críticas ao como ela molda essa marca dela, que tem alguns pontos que ela poderia falar melhor, mas tem muitos outros pontos a favor. É claro que a série é ótima, pra quem é leigo, digamos assim, a pessoa que nunca se organizou, tem uma casa cheia de coisas, poxa, vai ser fantástico, você que já é uma pessoa organizada, eu que trabalho com organização, me beneficiei do método fazendo ele aqui em casa também, porque te dá um outro olhar para as coisas. Então, assim, todos podem se beneficiar disso, sem dúvida nenhuma. Falando agora como profissional, fomento que isso deu no mercado de elevar, né, a conversa sobre organização, trazer isso para a popularidade, para a gente poder falar sobre organização cada vez mais. Então, assim, são muitos pontos a favor. Tem alguns pontos contras, sim, que são importantes de serem ditos, mas isso não invalida de maneira nenhuma o trabalho dela e nem o que eu penso a respeito. Se você ainda não assistiu a série e você gosta de organização, você não sabe o que você está perdendo, corre lá, vai assistir. Só antes, dá seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. O que você achou da série da Marie Kondo na Netflix? Quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo um comentário que eu vou adorar ler, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.